Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dário Pereira, eu sou engenheiro de controle e automação, fundador aqui do grupo Dap Engenharia, e está conosco hoje o Marcelo, que é coordenador de projetos aqui no grupo Dap. Fique à vontade, Marcelo, para se apresentar. Bom dia a todos, boa noite. É um prazer estar aqui junto com vocês nessa manhã, nessa tarde, para falar um pouquinho sobre o grupo DAP Engenharia. Eu sou coordenador de projetos do grupo DAP Engenharia, me chamo Marcelo Silva, sou engenheiro eletricista, né, com pós-graduação em engenharia de manutenção na indústria 4.0 e também, né, na vida profissional aí eu comecei muito cedo, né? Comecei lá aos 14 anos no Senai, aprendendo sobre mecânica. Depois me formei técnico em mecânica, me formei também técnico em instrumentação, técnico também em eletrônica. E para nós aqui vai ser um prazer estar com vocês aqui. Atualmente eu estou aqui no grupo DAP e faço parte dessa família. Bom, você esqueceu de falar aí também que você foi professor, né, instrutor de Senai. Inclusive, galera, ele foi meu instrutor aí, ó. Foi É instrutor de verdade. NR10. Primeiro treinamento de NR10 que eu fiz foi com o Marcelo aí. E hoje está trabalhando com a gente aqui no grupo DAP. É isso, graças a Deus, né? Temos a oportunidade aí desse novo desafio no grupo DAP, na coordenação de projetos dessa empresa, que é uma empresa referência aqui no Brasil na área de montagens de máquinas, desmontagem e principalmente também de NR12, adequação de NR12. A DAP é uma empresa de engenharia que está muito bem conceituada no mercado, na parte de manutenção e na parte de instrumentação, controle de processos, né? E eu estou muito feliz aqui em fazer parte desse time, Dario. Show de bola, show de bola. Bom, conta um pouquinho para nós aí da sua trajetória profissional aí. Você falou que ingressou no Senai, né? E até tem pessoas assistindo aí, que ontem mesmo eu vi um. Eu estava no LinkedIn e vi um post lá de uma pessoa que colocou o bloco prismático, né? Que eu fiz mecânica também, colocou o bloco prismático e aí a pessoa começou a falar de quanto deu bolha na mão dela e tudo mais, né? Mas o aprendizado é muito grande no Senai, né, cara? O Senai é uma porta de entrada para todos os grandes profissionais no Brasil. E a limagem, né, aquele bloco lá era o terror dos alunos, né? Porque eles procuravam sempre deixar no esquadro e sempre limavam aí manualmente. Era uma coisa muito boa, porque o Senai na verdade, ela forma o homem e forma o profissional. Forma o homem de maneira que ele possa a cumprir regras, a ser disciplinado tanto no quesito pessoal quanto profissional, né? Então o Senai é uma referência no Brasil no âmbito da aprendizagem industrial e eu tive a oportunidade, Dario, de ficar lá durante 7 anos, né? Dando aula lá para nos cursos técnicos, nos cursos de formação continuada e também na parte de aprendizagem industrial ali. Então foi para mim uma bênção, né? Poder estar no Senai, onde eu aprendi muito e eu tenho uma grande estima pelo Senai. Cara, a trajetória. Não, eu já passei também, né? Por várias instituições. Eu fiz Senai, depois escola de técnico na Unicamp, no Cutuca, e depois faculdade, mas o Senai ficou marcado mesmo, porque é como você falou, forma ou formava, eu não sei agora, mas eu acredito que ainda tem muito disso no Senai, mas formava o cara para o mundo, né, o profissional, porque ali tinha a hora do lanche, tinha a hora. No Senai não tinha isso que tem na escola de dar muita advertência, né? Você tomava faxina, né? Você, É verdade, se Dario. tivesse alguma irregularidade com o seu proceder quanto ao regimento, você tomava uma faxina, né? E eu fiz aqui em Valinhos, tomei uma faxina só. Ó, eu fiz dois treinamentos, dois cursos no Senai. Tomei uma faxina só, mas assim. E a faxina foi bem merecida, porque eu lembro até do motivo. Não é assim a punição, né? Na verdade, o castigo. Mas para você lembrar o porquê, né? Qual regra você infringiu para estar ali naquela faxina, né?
E era uma forma dos alunos saberem que eles cometeram um desvio e ali eles eram corrigidos, né? E eles levavam aquilo para a vida. Sim, Você que fez Senai aqui em Valinhos, você conheceu o professor Alegretti, que foi diretor, sim, o sim. Silva, né, que era o coordenador. Então, sempre eles primavam pela formação do homem, em primeiro lugar. Porque muitos dali, Dario, não foram para mecânica, para elétrica ou instrumentação, mas formaram bons homens, né? Boas mulheres também que passaram por ali, que aprenderam regras que a gente leva até hoje para a vida, né? Sim, Hoje, sim, por exemplo, eu tive um problema no trânsito e eu fiquei preocupado. Cheguei 10 minutos depois do horário. Então, no Senai, os alunos tinham essa preocupação, sim. porque quando chegavam fora do horário, eles passavam pelo coordenador, o coordenador tinha que fazer um papel Para liberar. para ele liberar a entrada, né? É. Então era muito interessante o Senai, foi muito E outra, gratificante. né? Quando você chegava atrasado, você ficava constrangido. Porque, por exemplo, o pessoal já tinha iniciado, quem estava na oficina já estava lá com o avental, já estava com o óculos e fazendo sua peça ali. E aí você chegava, passava, pelo menos em Valinhos, a entrada era assim, você passava beirando ali o corredor, todo mundo ficava olhando. Você já estava na mira dos caras, pô. É uma coisa assim. E até para você falou dos professores, né? Eu conheci o Alegrete, mas eu fiz treinamento lá antes do Alegrete ainda, que não tinha. O diretor era o João Loureiro, que era o mesmo Ah, de Campinas. era o mesmo, isso É. mesmo. E aí o Silva era o responsável aqui em Valinhos. Aí eu tinha o professor o seu Elias, o Ciarroque e o seu Ciaroc. Henrique. Os caras, inclusive, esses tempos atrás eu encontrei o Ciarroque aí, bati um papo com ele. Vou tentar trazer ele aqui também no podcast, bater um papo com a gente. Conhece muito de usinagem, conhece muito da indústria metalmecânica aí. E ele vai agregar muito aqui também. Foram pessoas, né, Dario, que marcaram uma geração, Uma né? geração. Uma Uma geração. geração de que nunca vão se esquecer desses professores, que Sim, foram referências, né, Dario Pereira? referência. Você teve a sua referência para você ter a sua empresa, tanto no âmbito ético, moral, profissional. Então, essas pessoas são referência na nossa vida, São. porque nós aprendemos muito com elas. Muito, muito. E muito assim. Depois eu fiz elétrica com o seu Mário. E ele tinha até chegava no final da aula, né, que a gente já tinha lavado a mão, tudo. Pessoal, até para ir lavar a mão tinha uma sequência. Até para lavar a mão. Você terminava a sua tarefa, limpava qual máquina que você estava lá, no torno, ou na fresa, ou na morsa. Na elétrica tinha as bancadas, então você tinha que limpar, organizar. E aí depois você aguardar o professor falar, ó, porque se mandasse todos, ia dar tumulto lá no vestiário, no banheiro. Então, era regrado, era ali, ó, vai esse. Aí depois, se demorasse muito, já tinha aquele olhar assim, né? Já sabia, pô, por que você demorou muito lá, né? Não tinha. E assim, muitos achavam que o Senai era um estilo exército. Mas assim, ninguém estava obrigado ali. Você Não, estava ali por mérito, tinha prova para entrar, você tinha indicação de empresa. Então, era um trabalho era encarado como um trabalho ali o Senai. E em Valinhos, o pessoal via, né? O pessoal era de sapato de segurança, era como se estivesse indo para um trabalho mesmo, né? Ali você já estava aprendendo, né, os próximos passos, porque o cara do Senai, ele entra numa empresa, seja ela qual for, né? Às vezes a pessoa muda, né? Muda de área, mas ele já sabe proceder como que é dentro de uma empresa, né? Ele não tem muito desvio, né? Se ele foi lá, se ele seguir os passos dentro do Senai, ele vai conseguir tranquilamente se habituar ao regime da empresa, né? e o lado bom, Dario, é que formam adolescentes, né? Que ainda não sabem o que é a vida completamente, eles estão soltos, eles estão de um referencial. E o Senai acaba sendo um referencial para a vida, porque ensina disciplina, ensina educação, ensina no trato, né? A gente via que eu como quando fui professor lá no Senai, eles os alunos eram muito educados, eles eram muito respeitosos. Então, é uma geração que faz parte da nossa vida, né?
Então você vai entrar, você sabe que você tem um superior, né, a quem você presta conta. Então, vê a questão de horários. Então, prepara o homem. O Senai, ele prepara o profissional, mas prepara o homem. Oxalá que nós tivéssemos aí escolas no Brasil com eh, o estilo do Senai de aprendizagem. Sim, Nós com certeza. teríamos pessoas melhores, pais melhores, profissionais melhores, porque o intuito de tudo era ensinar a pessoa a ser uma referência, né? Sim. Assim como eles viam o Senai como referência. E a didática, né? Na minha época, eu lembro que, sim, a gente estudava. Olha, pessoal, não tem como você mandar uma pessoa para a máquina, né? Com o preparo do Senai, não tem como dar errado. É claro que somos humanos, né? Somos falhos e acontece algum tipo de falha, né? Mas você estudava primeiro a tecnologia, né? Na parte da mecânica, estudava a parte da tecnologia. Depois você assistia desenvolvia as operações, né? Que você ia fazer, escrevia um roteiro. O roteiro era a pessoa que escrevia os passos, primeiro passo, segundo passo, né? Terceiro. Depois assistia um vídeo de como seriam essas operações. Depois ele ia apresentar esse roteiro para o professor, né? Como que você vai fazer? Ah, eu vou pôr o avental, vou tal, aí vou ligar a máquina. As primeiras etapas não tinha máquina, então na parte da mecânica era morsa, era lima, né? Era todas essas operações manuais. Depois que a pessoa tinha uma vivência que ia pegar uma máquina, uma plana, uma fresadora, um torno. E na parte da elétrica também, né? Estudava muito lá na sala, tanto é que quando o pessoal de Valinhos passava, falava que os eletricistas eram mais de sala do que de bancada, né? Mas no início era muito estudando grandezas elétricas, né? Porque a energia elétrica é uma coisa que você não enxerga, né? Não é uma coisa assim. Ela é física, mas sim, você não enxerga o elétron, né? Então, para o pessoal do Senai, para trabalhar com eletricidade, eles tinham que ter um conhecimento ali, né? Noção de resistência, tensão, né? Intensidade de corrente elétrica, para depois começar a mexer, né? E assim, raras as vezes que acontecia um acidente, né? Por ter jovens de 14 a 18 anos, jovens, trabalhando a primeira vez com máquinas e com eletricidade, né? O índice de acidente é muito baixo. Porque, assim, eu até falo, o pessoal fala que o Brasil é tupiniquim, isso e aquilo, né? A gente tem que mudar essa realidade, tem que ter mais treinamento tipo, com a didática do Senai para mudar essa realidade, a nível de segurança também, né? Sim, Se sim. você instrui mais a pessoa e ela sabe dos riscos, você consegue mitigar muita coisa que, né, ter aquela previsibilidade de falar assim, poxa, como que o cara vai fazer um comando elétrico ou vai fazer uma instalação elétrica que começa com as instalações residenciais e prediais lá? Como que ele vai saber se ele não sabe o que está passando ali dentro daquele fio? Tem profissional hoje, aqui no Brasil, que não sabe que tem uma transferência ordenada de elétrons dentro de um cabo. Sim, sim. Tem profissionais aqui. Por quê? Porque acredito, não tem exceções, tá, gente? Não estou generalizando, mas tem muitas instituições que dão o diploma para a pessoa, né, sem ela ter o devido conhecimento para receber ter o mérito para receber aquele diploma, né? Sim, sim. Infelizmente, a gente que trabalha com pessoas, né, profissionais, a gente encontra profissionais não devidamente capacitados para realizar algumas funções, né? Tanto na área de elétrica, na área de mecânica, solda. Então, dessa falta de conhecimento, dessa falta de preparo, por isso que a gente está dando bastante ênfase ao Senai, a gente vê aí que ocorrem muitos acidentes no trabalho. E a causa principal é a falta de conhecimento, muitas das vezes, que leva as pessoas a sofrerem acidentes, né? Então, a gente sabe que o conhecimento é a base principal para que as pessoas também não sofram acidentes no trabalho. Sim, sim. E aí, a gente falou um pouco do Senai, mas na parte de colégio técnico também a gente tem também, né, essa confirmação. E você fez colégio técnico aqui pela região?
Então, Dario Pereira, a minha história foi a seguinte: eu, na verdade, sou de Jundiaí, da cidade de Jundiaí. Eu fiz o colégio técnico em mecânica quando o colégio técnico era integrado ao segundo grau, lá nos anos 90, né? Eu me casei muito cedo, né? Me casei com 19 anos Cuidado, e cuidado, você vai falar aí que ela tá assistindo também. eu me Fala ca... assim, eu casei cedo, mas foi muito bom. Estou feliz até agora. É verdade, Dario Pereira. Na verdade, sou casado, né? Desde os meus 19 anos, né? Há 36 anos sou casado. E, e aí, quando eu me casei, eu estava na formação do curso técnico. Então, eu me formei em técnico em mecânica lá em Jundiaí, no antigo industrial Antenor Soares Gandra. Era uma escola técnica. E nessa escola eu fiz ali, aprendi a trabalhar com torno, aprendi a trabalhar com fresa, e ali eu aprendi a fazer projetos mecânicos. E ali foi uma porta aberta para mim entrar na Coca-Cola. Então, Certo. o trabalho como técnico em mecânica, né, em manutenção, foi na Coca-Cola, que hoje é a Coca-Cola Fenza. Na época era SPAL, Indústria Brasileira de Alimentos, né? Mas hoje, depois passou para a Coca-Cola Fenza, onde eu fiquei durante 10 anos trabalhando na parte de manutenção de máquinas e equipamentos. Então foi um período que, aí vendo a necessidade de um aprimoramento técnico, eu fui fazer o curso de técnico em eletrônica, porque apareciam muitos problemas com painéis elétricos e eu não tinha a skill para fazer aquelas manutenções. Aí eu fui para o Centro Paula Souza, lá em Itatiba, e fiz o curso lá de técnico em eletrônica. Mas aí surgiu a necessidade também de eu estar entendendo um pouco de instrumentação, Certo. porque eu não conhecia controle, variáveis como 4 a 20, variáveis analógicas, variáveis digitais nos equipamentos de instrumentação, como nós tínhamos muito na enchedora, nas enchedoras. E aí eu vim para o Senai aí em 2004 e vim fazer técnico em instrumentação e controle de processos. Aí fui onde eu estive no Senai. E ali, Deus abriu uma porta para a gente para começar a dar aula. Então, eu fiz o curso técnico em instrumentação. E em 2005, eu comecei a dar aula no Senai. Então, Entendi. basicamente, na parte técnica, foram esses cursos que eu fiz. Tá. A parte técnica, eu vejo assim que é uma. Você faz o profissionalizante e aí você é o ajuste fino, né? Vamos dizer assim, é a parte que detalhista na parte técnica, né? Não tô falando que o profissionalizante faz a Senai e deixa a dever, né? É claro que é uma escadinha, né? Sim, Você sempre vai querendo melhorar, né? Para isso que a gente faz, né? Depois do técnico, a faculdade e tudo mais. Mas muitas coisas que eu vi na parte de ali mão na massa no Senai, no técnico já não tinha tanto, né? Tinha mais uma coisa teórica, só que, assim, quando a gente ia fazer prática, na minha época já era parte de CLP, que eu fiz controle de automação, aí é uma parte elétrica, uma parte de instrumentação, uma parte, né, nas oficinas. Já não tinha mais tanto essa parte de usinagem, parte de instalação elétrica. E eu acho que, assim, as pessoas quando geralmente não fazem o técnico e o Senai, aquela parte direto para engenharia, ela tem uma dificuldade maior. Não estou falando que ela não consiga performar, né? Depende da área, mas para a área nossa de projetos e manutenção, se ela não tem essa base, fica um pouco mais difícil dela trabalhar, dela assimilar em campo, né? sim, eu acredito que sim, Dario, porque na formação do profissional, ele tem que ter um cuidado para que ele não deixe vácuos, né? Pequenos vácuos, que vão fazer com que ele corra atrás quando ele estiver fazendo. Por exemplo, quando você pega uma pessoa que fez, vamos lá, um curso apenas de aprendizagem industrial ou apenas um segundo grau e ele vai direto para uma engenharia, ele vai ter um certo vácuo. Não que a engenharia não vai formar ele com outro métier,
mas na verdade, quando a pessoa o profissional faz um curso técnico, ele já está meio que inserido no mercado de trabalho. Ele sabe para onde ele vai, quais são os objetivos dele. Então é muito importante o curso técnico, né? É muito importante porque direciona a pessoa para uma área que ele vai fazer a carreira dele, Sim, né? sim, exatamente. A carreira daquele profissional vai ser direcionado, vai ter uma direção. Que acontece muitas das vezes que as pessoas, vou fazer a faculdade, e de repente, não era bem isso que eu queria. Aí fica 5 anos na faculdade. Quando ele tem um direcionamento, né, uma referência daquilo que ele quer, aonde ele quer chegar, o ajuda muito. E o curso técnico lhe ajuda para isso. Sim. É, eu tive pessoas que fizeram comigo também o curso técnico, e é exatamente isso que você falou. Eu tenho hoje amigos que não são engenheiros voltados para a indústria. Eu tenho um amigo que é engenheiro, na verdade não é engenheiro, é geólogo e trabalha na Petrobras, né? Eu tenho um colega que é engenheiro agrônomo, trabalha na Singenta. Então tem outro que fez engenharia, mas ele trabalha com. Tem empresa de trader, de comércio exterior, essas Legal, coisas. legal. Então é bem variado. Só que assim, o técnico que nós fizemos foi que nem ter uma base do Senai. O técnico que nós fizemos também, ele formou o Cutuca, né, o Colégio Técnico de Campinas, ele também forma o cara assim para o mundo, né? Só que assim, num outro patamar. Porque aí ele vai saber, por exemplo, se ele quer. Quando ele cai para fazer oficina e ele vai para o Senai Roberto Mangi, aí ele vê se ele quer mesmo aquela área ou se ele quer outra, né? E foi o que aconteceu. O meu também, eu acho que é um dos únicos cursos que nós temos aqui na nossa região, que é o técnico junto, concomitante com o ensino médio. Então, muitas pessoas elas fazem o Cutuca para depois ter uma bagagem para prestar o vestibular. E aí ela escolhe, né? Eu acho que da minha sala, que trabalha assim na área, que estudou ali, que se formou depois na faculdade, deve ser umas, cara, de 6 a 8 pessoas, assim, de 40 alunos. O Cutuca também é uma referência, né? Sim, Cutuca, teve até, eu mando um abraço aí pro professor Romeu Corradi, né? Um grande professor que nos ensinou muito lá no Senai e dava aula ali no Cutuca, em Campinas, né? Era uma referência esse professor na área de eletrônica, né? sim, Montava lá os laboratórios, distribuía as peças, não tinha como não aprender. é verdade. Então, é muito importante a formação técnica, Dario, é muito importante. O técnico é exatamente como você diz, né? Se a pessoa tem aptidão para aquela área, ela vai continuar. Sim, Se ela não tem, ela vai parar ali e vai mudar a direção, né? E muda a direção a tempo ainda, porque a pessoa geralmente está bem nova, né? sim, E aí ela consegue ir para outra área, recomeçar, né? E seguir uma outra frente, né? sim. E depois também que eu fiz esses cursos técnicos aí, eu acabou havendo uma mudança de posição. Eu saí da Coca-Cola, né, em 2005, e eu fui para. Aí fiquei sem saber o que fazer, né? Aí foi quando o Senai me convidou para mim dar aula. Aí eu comecei a dar aula e dei aula lá até 2012. E foi quando, na verdade, tive a oportunidade de dar aula para você aqui no Senai, de Sim. Valinhos. E quando 2012 também, surgiu um novo desafio. Aí foi meu primeiro trabalho como supervisor de manutenção. Ah, entendi. Aí eu trabalhei na Jofeg. Na Jofeg eu fiquei lá trabalhando durante um ano como supervisor de manutenção. Ah, tá. A JUFG é cliente nosso aí, a gente faz alguns trabalhos para eles, né? Eles são A gente até, inclusive, já fez até uma plataforma elevatória para eles, né? flutuante, né? Flutuante, É, isso. Elevatória de não, flutuante. para projeto de Mairiporã. Isso. Bem legal também. É, a JUFG, ela está, né, na verdade, ali galgando, cresceu muito nos últimos anos, né? E é uma empresa que atende construção civil aí, ó, grandes obras de licitações, né? Um, um bom, um bom cliente para nós aí também. Vamos falar um pouquinho sobre gestão de projetos aqui no grupo DAP, para a gente
né, para a gente debater aí os prós e os contras. Para quem está assistindo aí, gente, nós fazemos projetos aqui, tá? Nós fazemos projetos de montagem industrial, então montagem, desmontagem de equipamentos, montagem de plantas industriais, né? Mudança, transferência de equipamentos aí e as adequações NR12. Então, nós atendemos com todas as etapas aí da adequação, né? Que é análise de risco, projeto, as adequações aí, né? As intervenções e adequações físicas e a validação final, tá? Então, se precisarem desses serviços aí, pode contatar o pessoal do comercial aqui que a gente vai ter você vai ter um ótimo atendimento aí. Aqui nós temos, né, como em toda empresa, nós temos uma estrutura aí e tem sempre, a gente fala que o gargalo ele é sempre mutável, né? E a gente trabalha sempre melhoria contínua e tudo mais. Inclusive, você já veio numa nova gestão para projetos, né? E em que a gente quer consertar, não digo consertar, mas melhorar desde do orçamento, né? Porque a gente tinha uma dificuldade enorme em fazer a passagem de bastão, que eu acredito que é o que muitas empresas têm entre setores, que é a passagem de bastão, né? O que você acha desse novo modelo e do que a gente está implementando nessa nova gestão? Olha, Dario Pereira, eu acredito que a DAP Engenharia está no caminho certo, porque ela vem estabelecendo métodos e processos em todas as suas atividades. Isso vai dar um ganho muito grande para a companhia, porque todo mundo sabe o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer, né? Sim, sim. Então, o crescimento de toda a empresa, ela tem que ser pautada no planejamento estratégico. Então, nós vemos que a DAP, o grupo DAP Engenharia, ele está muito focado nesse planejamento estratégico de crescimento, que visa principalmente a qualidade dos produtos e serviços prestados, né? A gente percebe, mesmo há pouco tempo na empresa aqui, a gente percebe qual é o nível de qualidade, de pontualidade na prestação de serviços. Então, na verdade, a preocupação da empresa ela é muito importante na parte de planejamento estratégico, né? E eu vejo que a DAP Engenharia ela está se preparando para o futuro, tanto na parte de tecnologia, né? No âmbito tecnológico, quanto no âmbito de qualificação da mão de obra que trabalha na empresa. Sim. A mão de obra nossa, a gente sempre se preocupa com treinamentos, e é por isso que existe aí a NGAC, né? Até hoje a gente faz aí alguns conteúdos, né? Fazemos treinamentos online também, e a gente procura sempre, toda semana, colocar conteúdo para ensinar a nossa equipe e quem quiser, né? Quem quiser aprender sobre a parte industrial. Agora a gente vai começar a integrar isso às nossas frentes. Então, por exemplo, a gente tem a parte lá, né, orçamento, depois kickoff, e aí quando entrar, né, uma frente em específico, que a gente fizer a folha de operação, fizer as ordens de serviço, vão ter treinamentos específicos, né, que o pessoal, eu acredito que seja necessário reforçar, né, por exemplo, uma interligação com o NR12, que é o que a gente estava comentando ontem. A gente deu treinamento pro pessoal que ia para frente da M Dias, tudo mais. Teve alguns desvios por parte de operação, mas a gente já falou, já pensou, falou, para trabalhar a melhoria contínua, a gente vai ter que reforçar isso a cada serviço executado, a cada frente, né, como se fosse um DDS, né? Um, um diálogo diário de segurança, né? Cada frente que a gente sair, a gente vai ter que fazer, né, pegar os pontos principais lá quando a gente faz o TEP, pegar as lições aprendidas, em cima dessas lições aprendidas, já fazer os treinamentos para que a gente consiga mitigar cada vez mais, né, esses eventos em campo, né? Mas esse, Dario, é o caminho do sucesso. Em todas as empresas aí que eu tive a oportunidade de trabalhar, muitos projetos fracassaram, muitos serviços fracassaram porque
não havia esses métodos e processos que a DAP está implementando, o grupo DAP Engenharia. Porque quando há um desvio em alguma atividade, algum projeto, no próximo a gente tem que colocar em prática as lições aprendidas, né? Falando com os colaboradores, falando com os executores, como deveria ser feito, por que erramos, como podemos melhorar. Então, para que todos os processos e projetos tenham sucesso, esse feedback tem que ser dado para a equipe. Sim. E engajar o time a trazer soluções também, né? Porque não é só nós aqui da gestão, né, que tem que propor isso a eles, mas se eles mesmos puderem, né, trazer isso para a gente, ó, aconteceu isso e no próximo a gente, se fizer isso, não acontece. Então, isso é muito importante, né, trazer o engajamento da equipe aqui para a gente facilitar o nosso trabalho em campo, né, e as pessoas trabalharem felizes, né? Isso é fundamental. O comprometimento das pessoas com os projetos, com o trabalho de uma forma geral, e faz com que a melhoria contínua aconteça de Sim, forma natural, porque problemas, nós somos da engenharia, né? Problemas sempre vão vir para a gente resolver. É sim. até o juramento que a gente faz É, quando é formado, né? isso que faz sentido, né, ter a engenharia, senão... É, minha filha, por exemplo, fez aniversário ontem, fez 31 anos, e eu dei um livro para ela com o seguinte tema: Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Sim, É um livro que é daquele fundador do grupo Waze, do Waze, que agora é da Google, né? Porque, na verdade, durante a nossa vida, a gente vai resolver problemas. A gente vai estar cercado por problemas. E como se resolve os problemas? De forma inteligente, de forma comunicativa, que todos participem, e depois vamos ter outros problemas. Mas o fato é que eu vejo o grupo DAP saindo na frente porque procura, já estabelece um plano de ação para cada problema, para cada desvio, né, daquelas atividades que foram feitas não com tanto sucesso, mas que da próxima vez o sucesso é certo. sim, com certeza. E a gente vai. É a melhoria contínua de forma natural, né? Se você implementa processos aí na sua empresa, você já tem que pensar na manutenção desses processos, tá? Porque, assim, como nós trabalhamos com engenharia e nós somos pagos para resolver os problemas das outras empresas, das outras pessoas, nós precisamos resolver os nossos também, né? Sim, sim. Os nossos também. Porque não é porque nós somos uma empresa de engenharia que não tem problema, né? Isso é natural. Só que a gente aplicar o PDCA, né? Para quem não conhece, gente, PDCA é uma ferramenta, tá? Ah, detalhe, nós temos um canal chama Segredos da Manutenção, tá? Eu vou pedir para o Luiz da edição colocar aí Segredos da Manutenção na tela, onde nós falamos de ferramentas de gestão de projetos, gestão da manutenção, que você vai ver lá, tá? Ferramentas como o 5W2H, o PDCA, tá? E aí você vai aprender um pouco sobre essas ferramentas que nós não são ferramentas criadas por nós, tá? Criadas são ferramentas que nós pegamos e adequamos para o nosso sistema de manutenção e de projetos e que funciona, né? Sim, Por sim. modelagem aí, você vai aplicando e funciona, tá? É, a gente criar, né, o PDCA, porque o que acontece? Você tem um problema, certo? Você planejou de uma forma e no curso alguma coisa aconteceu ali que não foi totalmente conforme planejado. Só que esse ajuste fino, você tem que jogar ele nas lições aprendidas, é claro, e fazer o formulário de PDCA para quê? Corrigir a trajetória, né? É ou não é? Você está indo, está querendo chegar lá a um lugar, mas você chegou próximo dele e acabou os seus recursos. O que faltou no seu planejamento anterior para você chegar no seu objetivo? E aí é aquela, né? O que faltou, você coloca nas lições aprendidas, aplica o PDCA, planeja, faz, né? Checa tudo de novo e coloca ação de controle para no final dar certo, né? Sim, isso é um ponto muito importante, Dario Pereira, porque, como se diz lá,
os stakeholders têm que estar envolvidos, né, Sim, em todas as partes do processo, inclusive naqueles desvios que acontecem e que nós nos preocupamos em corrigi-los para que no próximo evento aquele desvio não ocorra mais. Então, isso é muito importante, que todas as partes interessadas elas estejam envolvidas para que as melhorias contínuas elas aconteçam de forma natural, como nós já deixamos bem claro aqui. sim. E eu comento bastante no canal Segredos da Manutenção sobre as ferramentas. E aí, pessoal, não é porque ó, aqui no grupo DAP nós criamos processos em cima da metodologia cascata no PMBOK, tá? Que é o Guia Universal de Gestão de Projetos. Existe a Ágil também, tá? Por que nós não trabalhamos na Ágil? Até tem um híbrido aqui no grupo DAP. Porque para nós, a metodologia tradicional de gestão de projetos, ela cabe muito bem e a gente desenha processos em cima disso, né? Então a gente consegue fazer aí, né? Pelo PMBOK nós temos o termo de abertura, depois nós temos a parte de cronograma, né? E estrutura analítica do projeto, a EAP. Depois da parte do EAP, nós temos acompanhamento, né? Em geral, monitoramento, mapeamento de risco, né? Sim, sim. Gestão de recursos e riscos, né? E depois, no final do projeto, nós temos o TEP, que é o termo de encerramento do projeto, onde nós fazemos aqui, colocamos os indicadores, as lições aprendidas, a nota em que o cliente nos deu ao longo do projeto, tá? E aí nós colocamos lá os lessons learned, lá as lições aprendidas para a gente fazer o PDCA. Não, para nós, Grupo DAP, essa metodologia e os processos que nós criamos e os setores para gerir tudo isso funcionam muito bem. A gente aplica melhor, é claro, gente, não é o melhor dos mundos, não existe. O gargalo é mutável. Só que a gente vai trabalhando, né, pegando os problemas e criando soluções no dia a dia, né, até melhorar. E na parte de gestão ágil, né, eu comento até lá no canal, é uma metodologia muito boa, mas ela tem que ter as características que o seu modelo de negócio necessita. Como você vai saber? Analisando, estudando, tá? Qual metodologia de gestão melhor para o seu modelo de negócio, tá? Empresas de software, de tecnologia, utilizam a Ágil, porque a Ágil, ela tende a engajar todo mundo e não tem uma hierarquia principal, tá? Não tem os níveis ali de hierarquia, tá? Eu tenho ali, né, as sprinters, tenho, né, os ciclos e aí, né, o Scrum, e aí eu vou fazendo, né, cumprindo as minhas entregas, né? Tem o Scrum Master que vai aí monitorar, mas eu vou, né, fazendo ali e cumprindo as minhas entregas. No nosso caso, nós temos aí o Marcelo, que é coordenador de projetos, para que, né, monitore, né, e tem uma hierarquia, tem abaixo do Marcelo tem o pessoal de operação, né, Sim. pessoal de planejamento também, para que aconteça, né? No nosso modelo, Marcelo, quais. Vou fazer uma pergunta e seja bem sincero, não precisa, né? Qual a maior dificuldade que você encontra hoje? Dario, acho que como toda empresa que está em crescimento e o grupo DAP Engenharia é uma empresa em pleno crescimento, né? Eu acho que a gestão da comunicação, que é Sim, uma coisa também lá no PMBOK, lá que a gente vê também e que precisa ser implementada, porque a gestão da comunicação ela faz com que eh, os stakeholders, né, as partes interessadas, elas possam saber eh, como anda cada etapa do processo, né? Nós aqui temos uma estrutura muito boa, tem a parte de orçamento, tem a parte de comercial, que é uma parte muito boa. Quando chega a proposta aqui para nós, que somos da parte de engenharia de projetos, né? Nós detalhamos esse projeto que já chega orçado, a gente faz ali a gestão dos custos e de toda a logística do projeto até a parte de execução, que é uma outra parte
de execução que tem aqui, coordenada pelo nosso amigo Denis Lima, um grande profissional também, e que, na verdade, a gestão da comunicação é um ponto, não só aqui, mas em todos os lugares, que precisa ser aprimorada. Porque quando a gente tem uma gestão de comunicação muito bem alinhada, os processos começam a andar de forma autônoma. Então, a nossa meta aqui na DAP é melhorar, aprimorar a gestão de comunicação, que vai caminhar com a gestão de custos, que vai caminhar com a gestão de execução, e a gente vai ter aí sucesso nesses processos. Sim, sim. É um ponto assim crucial em qualquer companhia mesmo é a comunicação. Eu acho que o que a gente está tentando fazer aqui, né, acabar com gestões paralelas, né, planilhas e tudo mais. A gente tem sim as planilhas como ferramenta, mas não como meio de comunicação, né, que fica a gente implementou aí o ERP para que flua, né, entre setores os processos, mas se a gente não fizer um trabalho aí bem específico na parte de comunicação, o negócio não anda, né? Não anda. Não flui, né? Então, porque as pessoas elas precisam estar muito bem cientes, cônscias daquilo que elas vão fazer, né? Então, é muito importante, porque tudo gira em torno da boa comunicação, Sim, né? Aqui, graças a Deus, a gente vê que é uma empresa muito boa, tem um ambiente muito bom de trabalho, né? Agradável, é muito bom estar aqui. E a gente vê que as pessoas são proativas e têm sempre desejo de aprender. sim, Então é um sim. ponto que eu acho que ser, não vai ser um ponto determinante, porque as pessoas querem aprimorar a sua comunicação. Sim, tem perfis muito bons aqui dentro que nos ajuda e ainda vai continuar nos ajudando a melhorar nosso processo de gestão aí de projetos. É, os projetos que nós temos aqui, eles são projetos variados, né, de modelos variados. Mas nós estamos incessantemente tentando padronizar o que dá, né? Porque o pessoal que trabalha com engenharia aí sabe, né? E que quando você trabalha sob demanda, né? É como se você tivesse um produto específico para cada cliente. Você fizesse aí me foge a palavra aqui, quando você faz personalizado. Então, cada projeto nosso, ele é personalizado para cada cliente, né? Esse é o desafio, né, Esse é o Dari? desafio, exatamente. Só que o que dá para ser padronizado, nós estamos fazendo. Então, a todo momento, nós estamos padronizando algo que tem em comum de projeto em projeto, a gente deixa como padrão, tá? Vou citar um exemplo da parte de NR12, né? A parte de NR12, nós temos aí alguns padrões para linha de produção, né? A gente tem linha de produção, N tipo de linha de produção, mas a adequação em si, a gente tenta padronizar entre dispositivos de segurança, infraestrutura, painéis. Então, tudo que der. Até uma característica da ISO, né? Da certificação ISO, a gente ter os padrões aí. É claro que vai ter também aquela coisa dedicada ao cliente, né? Eu tenho lá um torno vertical que tem tornos verticais que é CNC, que a pessoa prende a peça e põe o programa para rodar e vai correr a usinagem. Sim, sim. Outros tipos, ele precisa fazer um acerto lá dentro, né? E aí é uma coisa mais dedicada. Então você tem o padrão que é o cara apertar o botão lá, pôr para rodar o programa, né? Colocar a peça, tomar referência e colocar lá. E tem aquele cara que ele precisa, né, fazer um setup ali dentro da máquina. E aí a gente, né, desenvolve um dispositivo homem-morto para que o cara possa operar lá dentro. Tem toda uma coisa dedicada. Mas o que dá para a gente padronizar, a gente tenta ao máximo, né? Sim, sim, a gente procura sempre seguir os padrões de excelência na qualidade dos nossos serviços. Isso aí eu tenho percebido que a DAP ela busca os padrões de excelência de qualidade. E como
o Dario Pereira falou muito bem, a gente tem projetos que seguem uma linha e tem máquinas e equipamentos que seguem uma linha totalmente diferente. Aí que entra a engenharia de desenvolvimento, né? Vai desenvolver um novo tipo de proteção, vai desenvolver uma lógica diferente, né? Dentro da, atendendo a NR12, mas sempre a gente procura padronizar, até porque também acho que é um sonho de toda empresa ser certificada pela ISO 9000 e a DAP não é diferente, né, Dario? Sim, com certeza. A gente está buscando isso para já deixar os nossos processos aí alinhados, né? E uma posterior certificação aí, uma breve certificação aí para nossa empresa. E eu acredito que hoje a gente já tenha esse nível de excelência, mas ainda falta um pouco de padronização de processos para alguns setores. Não digo todos, mas para alguns setores que já está em andamento, né? Inclusive a Paula, que esteve aqui no podcast, vocês podem ver o podcast falando de processos e Lean Manufacturing. Ela está com a gente aqui para isso, né? Para a gente melhorar. E eu acredito que a equipe é muito boa e está bem proativa, né? Bem receptiva a esse novo estilo. Porque, assim, o, isso tudo que nós estamos falando aqui, gestão de projetos, melhoria contínua, é tudo para atender com excelência os nossos clientes. Porque se os clientes, eles têm a confiança, né? E nos dão a oportunidade, né? Que é, né, melhor ainda, nos dão a oportunidade, né, de trabalhar com o equipamento dele, um equipamento que tem um alto valor agregado, um alto valor de ativo, tá? E um processo em que tem um valor agregado muito alto. Então, nós trabalhamos com máquinas aqui muito grandes, né, linhas muito grandes, em que o valor do ativo é muito alto e a hora de máquina parada é muito alta, né? Sim, Então sim. a gente trabalha sempre aqui dentro, a gente faz de tudo para entregar excelência e no prazo para o cliente, porque a gente sabe, nós, o Marcelo já trabalhou com manutenção, eu também sou de manutenção, a gente sabe custo de hora de máquina parada, tá? Que é muito alto. Então, quando a gente vai fazer um projeto de transferência de máquinas, desmontagem de máquinas ou até mesmo adequação, que vai requerer, né, uma hora que o PCP coloque lá, que fique parada essa máquina, a gente tenta ser o mais breve possível nessa hora, tá? Nessa hora de máquina parada, e que esse cronograma funcione de verdade, tá? Na parte de NR12, nós trabalhamos aí nós fabricamos o painel, fabricamos as proteções, né? O que dá para ser instalado sem não comprometendo a segurança dos nossos colaboradores, dos colaboradores do nosso cliente, a gente faz, né, as instalações. A gente deixa para parar a máquina apenas nas intervenções de linha viva, de máquina ligada, tá? O que acontece? Porque quando a gente tem intervenção, né, de ligar o nosso painel com o painel da máquina, no caso da NR12, tem que ser desligado, aplicado o loto e Todos os bloqueios. todos os bloqueios pertinentes. Mas nós tentamos ao máximo, né? Ao máximo fazer tudo que dá com o painel desenergizado, com proteções que são gradis, que dá para ser instalado no periférico ali da máquina, né? Sem ter parte girante que possa gerar risco para os nossos colaboradores. Então, tudo isso a gente faz com a máquina rodando, com a máquina produzindo, sem interferir na qualidade do produto, né? E nas questões de higiene, que a gente trabalha em algumas empresas farmacêutico, alimentício, que Que são as boas práticas de fabricação, né? exatamente, as boas práticas aí. Mas isso tudo a gente trabalha os nossos processos internos aqui, a melhoria, porque a gente sabe que é uma dificuldade, né? Por exemplo, você vai transferir, você não faz transferência de equipamento todo dia. Você faz mudança de layout quando você tem um projeto de Lean, né? Uma coisa que você queira aplicar ali, né? Reduzir custos, tempo de movimentação de material. Então você faz, mas aquilo ali é um investimento e ele tem um ROI, tem um retorno daquele Sim, investimento sim. para ser medido. Então, quando ele investe, tá dando oportunidade para fazer uma adequação ou fazer uma desmontagem, montagem de máquinas e equipamentos, a gente também tem empatia total de estar junto com o cliente, fazer parte do time dele e olhar para isso também, o valor do ativo
e a hora de máquina parada, né? Sim, principalmente, né? A gente tem uma preocupação muito grande, a gente vê na empresa aqui, eh, a gente, na verdade, se torna um sócio do cliente, né? Entre aspas, porque a gente procura evitar o máximo de perdas para o cliente, que vai gerar todo aquele trabalho de mobilização, desmobilização, montagem, desmontagem, né? Então, haja vista que a DAP tem muitos negócios recorrentes, né? Esses dias mesmo nós fomos na ThyssenKrupp, né? Que já fez serviço aqui uma vez, agora está solicitando outros orçamentos. Por quê? Confia na idoneidade e na qualidade dos serviços do grupo DAP Engenharia. Sim. E diga-se de passagem, a ThyssenKrupp, na verdade, Diadema, né? Diadema é recorrente. A gente já fez desativação de planta, né? E transferência de equipamentos para eles lá. Mas a gente já atendeu Campo Limpo também com Ah, recorrência. Tudo. Já legal. atendemos, acho que umas 4 ou 5 vezes a Thyssen de Campo Limpo também. Isso aí a gente vê a confiabilidade de uma empresa de multinacional alemã Sim, que tem nos nossos serviços, a maneira como nós realizamos os serviços, né? sim. É bem gratificante quando a gente tem retorno e a gente tem uma recorrência muito grande aqui dos clientes. É claro, gente, que nós somos seres humanos, estamos em melhoria contínua e sempre vai ter a quem você não agrada totalmente, porque nem Jesus, né, agradou todo mundo, mas nós trabalhamos para agradar todos, né? E aí, por isso que a gente traz pessoas como o Marcelo aí, que é coordenador de projetos aqui, tem um time, né, que a gente busca sempre melhorar e os processos em geral, né? Porque a gente quer que a recorrência aumente e a gente entregue excelência para o nosso cliente e o nosso cliente, ele ganhe muito dinheiro. Falando a verdade, assim, português claro, que ele ganhe muito dinheiro com o investimento que ele está fazendo no nosso serviço ofertado. Porque se ele conseguir isso, com certeza ele vai comprar muito mais serviços conosco. Então, se a gente entregar valor para ele, né, que Sim, ele ganhe com esse investimento, a gente vai estar muito feliz e ele vai voltar e fazer mais projetos conosco, né? é assim, Dario. E eu vejo o seguinte, né? Você falou assim, ninguém é perfeito, mas a gente está sempre procurando a perfeição, o caminho da Sim, perfeição. Porque quando a gente olha para o passado e a gente encontra Henry Ford, o primeiro carro que ele fez, né, desenvolveu, não ficou só no primeiro carro, foi sempre sendo aperfeiçoado. O aperfeiçoamento é contínuo. E aqui na DAP eu vejo essa preocupação com o aperfeiçoamento, né? Temos sempre pessoas se preocupando com os métodos, processos, porque o nosso crescimento é ao longo do tempo. E a perfeição é uma coisa que a gente nunca vai atingir, sim. mas a gente sempre está procurando atingir a perfeição. Tem que buscar, né? Tem que estar em busca ela. Então, eu vejo isso com muita felicidade aqui, né? Estou trabalhando há pouco tempo, mas vejo com muita felicidade essa preocupação em sempre a busca pela melhoria e a qualidade nos serviços prestados aí. Sim. Bom, vamos falar um pouquinho aí da nossa estrutura organizacional aqui, né? Não vou falar da parte de organograma, mas assim, da parte comercial para baixo, né? Aí nós temos a parte de orçamentos, né? Depois de orçamentos, quando é convertido, passa para você, que aí você é responsável por processos e métodos, né? Onde nós temos o planejamento e compras, né? Dos projetos e a parte da operação, né? É, como que hoje que está fazendo, como que você está fazendo, pegando, né? Como que o orçamento faz a passagem de bastão para você? E aí, como que é o desenrolar das outras partes? Explica um pouquinho para a gente aí. Tá. Então, na verdade, toda a estruturação do negócio, né, dos projetos, eles saem ali da parte do orçamento, né? O orçamento faz todo o detalhamento técnico, toda a parte de lista de material e dimensionamento de mão de obra, muito bem detalhado. E quando a gente consegue ganhar aquele orçamento, imediatamente
a parte de orçamento manda um e-mail para a área de projetos, né? De projetos, a engenharia de projetos, métodos e processos. E nessa área aí a gente faz uma reunião de kickoff. Certo. Essa reunião, ela vai acabar, nós vamos fazer o alinhamento estratégico de como nós vamos fazer aquele trabalho, qual os skills que vão ser utilizados, como vai ser feito o detalhamento, como a gente vai fazer toda a logística. Então a gente entra numa sala e conversa com a área de orçamento, para a gente detalhar o máximo que a gente possa, né? Na verdade, obter todas as informações para depois a área de projetos fazer o detalhamento. A gente vai fazer um cronograma e nesse cronograma a gente vai fazer o detalhamento de quantos dias, a logística de hospedagem, a logística de alocação de carro, plataforma elevatória. Então, tudo vai ser mapeado para que a gente possa fazer essa logística. Tendo isso em mãos, a gente vai fazer uma reunião, nós fazemos uma reunião com a parte de execução, o coordenador Denis, que tem um time lá também especializado. E agora, nessa reunião, a gente vai alinhar novamente as skills, quem vai fazer o quê, como vai fazer, e daí, com cronogramas em mãos, o número de pessoas exatos, eles vão para campo, né, executar a tarefa. Integrados, totalmente certos, aí vão para campo executar a tarefa. E aí eu faço monitoramento indo para campo, acompanhando a qualidade e acompanhando a execução, não de perto, mas com visitas esporádicas para ver se não vai haver grandes desvios naquilo que foi planejado. Tá. Tem um processo do comercial em que a Gisele, né, do Sucesso Cliente, ela entra em contato com a pessoa responsável pelo projeto e aí ele dá uma nota. E tem um processo abaixo de 8, ela dispara um e-mail para você e pede um plano de ação. Quando vocês têm, você vai fazer esse plano de ação para correção, porque assim, pessoal, aqui a gente pede semanalmente nota do cliente, então é de 8 para cima é admissível, tá? Abaixo de 8 tem que criar um plano de ação. Aí é disparado para você. E quando chega para você e você sabe a frente específico, tem que fazer uma reunião também com a equipe para desenvolver soluções ali e responder o e-mail dela, Sim, certo? sim. Na verdade, quando acontece uma nota inferior a 8, nós nos reunimos aí com a coordenação de execução para entender o porquê daquela nota baixa, né? Entre aspas, baixa, que nossos padrões são de excelência. E aí a gente faz uma reunião, se foi falta de mão de obra, mais mão de obra, enfim, alguns problemas que ocorreram durante a execução que levou o cliente a entender que poderia dar uma nota 7, que é uma nota boa, mas que foge do nosso padrão de excelência. Então nós fazemos uma reunião, nos alinhamos os pontos, corrigimos aquele desvio e depois solicitamos uma nova nota para o cliente. Legal. Esse processo é bem bacana, gente, porque é um PDCA assim que funciona entre setores e durante o projeto. Então lembra que eu falei para vocês que quando o Marcelo faz o TEP, nós temos as lições aprendidas lá para a gente trabalhar o PDCA em cima delas. Mas durante o projeto, em que o Marcelo está monitorando com visitas, o sucesso de cliente nosso está monitorando a satisfação desses clientes, tá? Desses mesmos clientes. Então, se acontecer um pequeno desvio ali, que foi uma nota abaixo de 8 e é enviado para ele tem tempo hábil de corrigir e alinhar a expectativa durante o projeto, né? Para que no final você tenha o menos desvio possível, né? E isso faz parte do mapeamento de riscos, né? E recursos. Quando você tá lá, você estima, né, os recursos e tudo mais, recurso de mão de obra, material, né, e as datas do seu cronograma. Pode haver alguma coisa ali, né, em que o cliente entendeu que não está de acordo com a expectativa e essa nota vem e aí nos força, na verdade, a
fazer uma correção para que o cliente esteja satisfeito, né? Sim, Dario, a gente sempre se preocupa com a satisfação plena do nosso cliente, seja ele um cliente de pequeno porte, seja ele um cliente de grande porte, todos são tratados iguais aqui dentro do grupo DAP e a gente sempre se preocupa em poder atendê-los eles no prazo e na qualidade do serviço. Então, e até para a gente mesmo fazer nossa gestão interna de custos, gestão de comunicação, aprimorar a gestão de recursos. Nós fazemos essas reuniões para entender esses desvios e aplicar o PDCA, para que a gente saiba onde nós podemos melhorar, né? Nós temos até o diagrama de Shinkawa aqui, onde a gente vai o métodos, a mão de obra, onde foi que nós podemos melhorar, para que com as lições aprendidas a gente possa aprimorar mais os nossos processos. Sim. E aí, gente, para você que está assistindo aí, tem um setor que você está gerindo ou trabalha, vai uma troca de experiência aqui para vocês. Nós tivemos a ideia de fazer, né, essa qualificação, né, essa pontuação do cliente faz muito tempo, tá? Então a gente pesquisa isso faz acho que uns 4 ou 5 anos. Mas acho que uns 2 anos para cá que funciona efetivamente. Eu vou explicar para você que eu participei da implementação e eu tenho uma experiência para compartilhar. Se você tem um processo, você está implementando esse processo, e aí você não pode ter ponta solta, tá? Vou contar como iniciou isso para você entender o que é ponta solta. Nós tivemos a ideia de fazer aí, né, a pesquisa de satisfação do cliente. Começamos a fazer tal. No começo, era uma nota que era apresentada como um indicador do comercial, tá? Então, tem reunião de indicadores, né, de KPIs ou KPI, e era apresentada essa nota. Uma nota final só. No começo era assim o processo. Ó, cliente deu 8, cliente deu 5. E isso, não era feito nada com isso, né? Por quê? Era uma coisa de feeling, de sentimento, porque a gente tinha aquela nota e ficava lá com o pessoal, quem participa da reunião de indicadores do comercial? Pessoal de orçamentos, pré-vendas, pós-vendas e vendas, certo? Sim, sim. Ficava ali né, naquele mundinho ali. Beleza, vamos trabalhar para melhorar, mas ficava nisso. Depois a gente começou a falar assim, não, poxa vida, essa nota é uma nota que não é um indicador do comercial, é um indicador da operação, né? De processos e métodos, de gestão de projetos. Aí a gente tem lá o grupo de gestão de projetos e falando assim, beleza, vamos colocar lá, né, essa nota e vamos fazer semanalmente. Aí, ó, já teve um pequeno ajuste na melhoria. Então a gente começou a colocar no grupo e tudo mais. Só que ainda assim, precisava engajar as pessoas. Porque elas entendiam que aquilo era uma nota, mas aquilo era uma consequência. E não tinha nada a ser feito. E aí eu marcava a pessoa, falava, ó, Denis, ó, tá acontecendo isso e isso. Por que aconteceu isso? Marcava no grupo e perguntava por quê. Tá, beleza. Melhorou, mas ainda tinha ponta solta. Não fechou o ciclo. E aí teve uma outra etapa que a gente criou. Falou assim, poxa, o pessoal não está engajando, a nota está lá, está abaixo de... geralmente era acima de 8. Acima de 8 tá tranquilo, tá todo mundo feliz e tal. Mas as notas abaixo, que eram poucas, não tinha ninguém que assumia aquilo e falava assim, opa, isso aconteceu por isso, isso, aquilo. Sim. A gente ia ver só no final do projeto no TEP. E aí já era tarde. Porque a gente tinha que ter tempo de satisfazer aquele cliente ali no durante. E tomar ações corretivas, né? Tomar ações corretivas. Não aguardar o depois. Sim, sim. É ou não é? Aí o que a gente fez? Aí, sucesso do cliente. Hoje, faz a pesquisa semanal, coloca no grupo, gera um questionário, coloca no grupo também, mas dispara por e-mail, com as áreas envolvidas, responsabilizando e pedindo um feedback urgente com um plano de ação. E essas ações são as ações corretivas. Aí fechou o PDCA. Gente, então, a gente planejou de um jeito,
a gente fez, lembra lá, né? O processo que a gente planejou, colocou lá, vamos fazer satisfação do cliente, beleza. Depois a gente fez, tal, checou e fez ação de controle. E a gente fez isso 3 vezes para que fechasse e não deixasse ponta solta. E hoje tem uma coisa a mais, hoje a gente trabalha uma coisa a mais ainda. Hoje a gente fala para o cliente, né, o que a gente precisa para chegar no 10. Ele deu 8, ele deu 9. Ele deu 9. A Gisele fala para ele, o que precisa, o que você acha que falta para a gente chegar no 10? Aí o cliente vai e fala, e a gente lança isso Como melhoria, né? como Como melhoria. lições Isso. aprendidas. No durante, chega no final e a gente tem o 10 e tem a recorrência. É por essa razão que a gente vê bastante reincidência de trabalho no grupo DAP, né, Dario? Sim, sim, Porque a gente vê a empresa ou o grupo DAP muito preocupado com o cliente. O foco é a satisfação plena do cliente. sim, sim. Eu tô passando aqui, gente, isso é uma informação aqui interna, nem, né? Eu tô compartilhando uma experiência que nós fizemos aqui, porque a gente faz isso todo dia, né? Sim, Todo dia a sim. gente tá colocando um processo novo, eu passo na sala do Marcelo, Marcelo, tem um tempo? Tem um tempo aí? Se ele não tá com a agenda cheia, a gente vai pra sala e discute, né? Gente, hoje mesmo a gente vai discutir uma coisa integrada entre gestão de projetos e orçamento para melhorar, né, o fluxo. A gente falou semana passada, acho que uns 2 dias, Sim. né, para vir um pouco melhorado o detalhamento ali, para a gente. Porque a gente trabalha com OS aqui, com ordem de serviço para a nossa operação. E isso, essa ordem de serviço hoje, ela tá muito, digo, trabalhosa, né? Para você já elaborar ela. Aí a gente viu um ponto de melhoria em que no orçamento, é claro, não demandando muito tempo deles, colocar uma automação, uma inteligência na planilha ali, que já consiga detalhar essas ordens para gente. E aí o José Carlos já consegue disparar essas ordens com maior facilidade, né? Ainda mais nos dias de hoje, né, Dario? Com a inteligência artificial, os Sim, processos, todos eles automatizados, né? A gente vê que quanto mais a gente ganhar em tempo, a sim. gente vai ganhar em eficiência no atendimento do cliente e dos nossos processos também. E vai sobrar mais tempo para a gente pensar em como melhorar a excelência, né? É ou não é? Sim, Porque sim. assim, se a gente consegue fazer, né, um fluxo melhor, né, para vir do orçamento, já criar as ordens de serviço, disparar para a nossa operação. A nossa operação já também executar e fazer o apontamento disso. Você tendo ali o apontamento, né, online, just in time, o que você vai conseguir fazer? Você vai chegar, por exemplo, uma nota baixa ou algo do tipo abaixo de 8 e você vai olhar nas ordens de serviço e falar, opa, eu já sei o que está acontecendo aqui, ó. Porque eu tô acompanhando aqui, o José está acompanhando as ordens de serviço, aconteceu isso, isso e aquilo. Não necessariamente a nota veio baixa por causa do grupo DAP. Pode ser por causa de algum evento em específico Que ocorreu em que paralelo ali. ocorreu em paralelo. Por exemplo, né, um projeto em que o cara fala, pô, não tá no cronograma certo. E a gente teve um evento lá de a pessoa não parar a máquina, a operação não parar a máquina, mas quem nos contratou foi a engenharia ou a manutenção. E não teve uma comunicação entre os setores lá dentro. Já aconteceu muito aqui dentro. Em que a gente foi executar e não podia parar a máquina naquela hora específica. Sim, sim. E isso foi acumulando e gerou um atraso no cronograma. Se foi isso, você já vai ter as ordens de serviço ali de cara. Você vai olhar e falar assim, poxa, eu já sei onde está o ponto de desvio, já sei o que eu vou responder para a Gisele e em cópia eu vou colocar o cliente, em que ele tem que ter uma comunicação interna com a produção. Porque a gente... O que toca a empresa hoje? Né, o que traz o dinheiro para pagar as contas? A produção. É a produção, No nosso realmente. caso é a operação, mas em todas as outras empresas de manufatura, de fabricação, é a produção. Sim, Então, sim. se a produção falou que não dá para parar naquele momento, você não vai parar a máquina, certo? Só que às vezes não está integrado ali no cliente a É, manutenção com a operação. essa comunicação, né, interna, às vezes, da empresa é um fator que, às vezes, dificulta a excelência do nosso atendimento no quesito prazo. Sim,
né? Porque às vezes nós temos todos os recursos mapeados, todos já alocados, mas de repente não há uma comunicação interna do cliente, né, que ocorre por N motivos que fogem o nosso entendimento, e às vezes a gente vai ter que conversar com o cliente e ele vai realmente entender, olha, não cumpriu no prazo, mas aí para que a gente possa sempre melhorar, né? E a gente tem problema com isso também, porque gera para nós um improdutivo, né? Isso. E a gente tem prejuízo com isso Sim, também. Quando sim. não tem essa comunicação interna do cliente, gera um prejuízo para nós também. Porque se a equipe está alocada e ela está em viagem e a gente não pode fazer a intervenção, a nossa equipe fica sem fazer nada lá. É improdutivo para nós. Sim, E isso sai do bolso, do nosso bolso, né? sim. Então é ruim para os dois lados. Na verdade, é igual o retrabalho, né? Eu costumo dizer que o retrabalho custa muito caro para os dois lados, tanto para o cliente quanto para nós. Para nós, porque vai ter mais horas, vai ter mais materiais e tudo mais, e para o cliente que vai ter um pouco mais de tempo para É, ser feita a realizado o entrega. trabalho, né? Exatamente. É uma questão aí que tem que ser muito bem alinhada e que é uma questão de aprimoramento, né? Que dentro das empresas a gente busca muito fazer essa gestão de recursos e principalmente a gestão da comunicação. Sim, sim. Eu acho que manter uma comunicação direta com o cliente é de suma importância também, né? E o cliente também, ele ter, né, esse sentimento aí de que nós não podemos deixar a equipe parada, a equipe ociosa, porque nós trabalhamos não com produção e sim com uma operação, Sim, né? Com mão de obra, né? E ali material alocado, né? Todos os dispositivos ali, serviços, né? Alocados aguardando. Então a gente tem que ter o momento ali de máquina parada, como a gente disse que trabalha muito para que pare, né, o menor tempo possível para o cliente ter essa empatia, o cliente também tem que ter essa empatia conosco, que nós não podemos deixar mão de obra ociosa lá, sim. porque isso vai sair do nosso bolso. A gente não consegue produzir, né? E o projeto sai fora do controle por causa desses eventos, né? Esses desvios, né, Dario? É. Mas no geral a gente consegue ir debatendo, salvo alguns clientes que aí ele não tem essa comunicação, essa percepção, né, de passar para nós. E a gente, no comercial também, a gente procura passar isso para o cliente, né, para que muitas vezes o cliente ele está contratando o serviço a primeira vez, esse tipo de serviço ele está fazendo a contratação a primeira vez e ele não sabe como que vai ser o decorrer, né? É, por exemplo, às vezes a gente vai fazer uma movimentação de máquina, né? E ali onde vai ser feita a movimentação de máquina, a gente vai ter que isolar a área. Não tem como, né? Por segurança, né? A gente já faz uma PR, mapeia todos os riscos e a gente tem que fazer né? A parte de intervenção diária ali. Então, o que que a gente tem que falar para o cliente, né? Nessa data, não vai poder ter máquina ao lado daquela máquina que a gente vai fazer a movimentação em produção, né? Porque quando ela está em produção, ela tem uma logística, né? De abastecimento de matéria-prima, de retirada Retirado de de produto material. acabado, tem tudo isso, né? E a gente não pode ter comprometimento, né? Da segurança ali com movimentações paralelas. Tem que ser ali só ou guindaste, ou um muque, ou o equipamento que a gente estiver utilizando Não, para sim. fazer a movimentação, né? A gente acredita que tudo é um processo, né? Quando todos os processos estão muito bem alinhados, eu bato, né, forte na comunicação, porque quando tudo está muito bem alinhado, muito bem conversado, muito bem acertado, a gente evita desvios para o cliente e para a gente que vai fazer a execução, porque empresa nenhuma consegue manter mão de obra parada, né? Sim, Então, na verdade, eu vejo que o grupo DAP é um grupo que se preocupa muito com a excelência dos seus serviços e os seus clientes também, conhecendo a nossa empresa, sabem também daquilo que eles devem entregar para que nós possamos entregar para eles serviços com qualidade, no prazo e que dependem muitas das vezes da gente, mas alguns travamentos dependem do cliente, né? Por sim, não deixar
alocada a área, deixar a logística necessária para a execução dos trabalhos, né? Como você bem disse. Nós não vamos executar um trabalho que vai colocar em risco a segurança de máquinas ou de ativos, podemos chamar, e de pessoas. Sim, Então, quando nós temos todas as condições, a gente vai lá com um projeto detalhado, com equipe preparada, conhecedora do que faz. Mas quando ela vai para o campo e ela informa uma condição de risco eminente, a gente não executa as tarefas, né? sim, sim. É, a gente preza muito pela segurança de todos, né? Então, quando nós encontramos aí, é difícil, né? Encontrar fornecedor, parceiro, igual o Grupo DAP no mercado, porque quando nós entramos numa empresa, nós somos parte do time dessa empresa. Então, tudo que é ali, que é propagado como cultura de segurança, a gente faz parte também. Então, a gente trabalha aí com grupos Iara, Dexco, né, ThyssenKrupp, várias empresas grandes, multinacionais, em que ela tem as normas brasileiras, aí, as NRs, né, normas regulamentadoras, né, como procedimento, e ainda tem um pouco mais. A gente comentou aqui, falei com o Jober, com o Flávio, né, com o Renan, a parte, né, das NRs 35, 13 e 12 e 10. E a gente falou que ainda assim, algumas empresas ela complementam um pouco mais, Elas né? primam por muitas regras de ouro, né? Que às Sim, vezes vão além exatamente. das NRs, né? E que são aí pautadas em normas internacionais de segurança, seja dos Estados Unidos, seja da Da Europa, né? Europa, é. Então, na verdade, são padrões de excelência que nós juntamos, né? Nós somos uma engrenagem que se junta a essas empresas aí para que toda atividade seja feita no âmbito da segurança e na qualidade dos serviços executados. Sim, sim. E nós falamos aí dos processos, mas quando é passado isso para ir para o seu setor, a gente faz a folha de operação, né? Que é a folha de operação, ela vai pegar informações do Ishikawa, né? As informações aí uma folha de. Geralmente nas empresas de produção, você tem uma OP, uma ordem de produção, em que o seu PCP manda para a produção. No nosso caso, como é uma operação, nós temos uma folha de operação Sim. em que tem todas as características ali que devem ser mapeadas, né? Que veio de orçamento por causa de custo e que devem ser detalhadas para que, né, o pessoal da operação entenda essas ordens de serviço, né? As atividades em si, né? Essa folha de operação, Dário Pereira, é fundamental por quê? Porque após a reunião de kickoff, essa folha ela é criada com todos os dados do projeto, sejam eles inerentes à segurança, sejam eles inerentes à execução, mas essa folha de operação estará ali. Uma vez detalhado na folha de operação, a obrigação da área de projetos é reunir-se com a área de execução, apresentando, seja na tela de vídeo, seja em videoconferência, se a pessoa estiver no campo, mas preferencialmente nós temos uma sala aqui, seria muito bom você conhecer as nossas instalações aqui em Valinhos, para você ver o primor de qualidade. Nós temos uma sala ali onde nós nos reunimos, onde nós temos lá uma TV de 50 polegadas aproximadamente, Sim, sim. e lá a gente pode projetar aquilo que o detalhamento propôs para a execução fazer. Então, uma reunião de fechamento. Diante de todos esses processos que a empresa tem, a chance de haver um desvio ela é pequena, ou seja, ela é controlada. É o que nós no PMBOK chamamos de gestão de riscos, que todo projeto tem um risco, né? E a ideia com essa folha de operação é ter mapeado todo o processo, o projeto e o processo de execução e tê-lo ele nas mãos. Isso é fundamental, a gente ter tudo nas mãos
para que a gente conheça todas as dificuldades também de quem está no campo, né? Eu, você já ficamos no campo, Sim. a gente sabe que no campo a gente encontra dificuldades. Então, é reduzir, eliminar ao máximo o número de dificuldades em campo. Deixar essas brechas, né, que fica entre você detalhar e executar, né? A gente Isso. tem que ter empatia do cara que está em campo lá e falar assim, poxa vida, cadê o passo a passo? O que que eu faço aqui, né? E a etapa do projeto e o tempo estimado que ele tem também. Porque se fica muito solto, você não sabe se você tem um dia, 2, 3 para fazer aquela tarefa, né, em específico. E quanto maior o projeto, se você não separar, é que nem quando você vê um prédio lá de 50 andares, né? Ele não foi colocado lá daquele jeito. Começou de baixo, foi cada andar ali e tal, foi feita a estrutura. Então, se você tem um projeto muito longo, né? Você tem que fatiar ele em etapas menores, né? É o que a gente faz na folha de operação. A gente pega lá o que está em orçamento, né? E e também já é uma padronização, né? A gente falou de padrões, já é uma padronização, porque para todo projeto, gente, vai ter uma folha de operação lá com o Ishikawa pedindo para determinar material, A mão de mão obra, de obra, né? Hospedagem, sim, documentação da equipe. Vai ter lá uma sequência, um padrão a seguir para todos os projetos. Então, não passa nada, porque o que acontece? Você vai ver todos os. Se naquele projeto em específico não tem, você coloca NA, não se aplica. Mas do mais, cada caixinha daquela, você vai ter que verificar sim, para deixar disponível para execução. Processos e métodos só vai e o planejamento, né, de operação só vai liberar isso para executar, é claro, de acordo com o cronograma financeiro, mas ele também, o planejamento de operação, ele não tem todo o tempo do mundo para fazer isso, ele tem um tempo estimado, porque a gente tem que, por isso, executar e faturar, mas ele só vai dar o ok para a operação depois da reunião de alinhamento, com, né, a equipe envolvida nesse sim. processo e com todos os recursos disponíveis. Porque como a gente falou que a gente não quer mão de obra ociosa lá por conta do nosso cliente, nós também não podemos deixar isso acontecer por nossa conta, Por falta de por recurso, falta né? de recursos, Então, por exatamente. isso que é muito boa essa folha de operação e também porque dela a gente puxa toda a logística, toda os recursos que serão envolvidos na tarefa, né? Porque a gente já passei por empresas que a gente tinha a mão de obra ali qualificada, mas não chegou o material, não chegou os tubos, não chegou o painel, aí o pessoal parado lá. Então a gente se preocupa bastante com a gestão de recursos, né? Sim. Então, e depois a gente feito essa passagem de bastão de orçamento, né? A gente preencheu a folha de operação, a gente vai para as etapas já, né, de ações, né? Que são as compras, né, de todos os recursos, e aí a elaboração de ordem de serviço, né? Sim, Hoje a gente elabora e ainda estamos no Excel, mas a gente quer, dentro em breve, já ter uma ferramenta para o pessoal poder apontar isso aí em campo, né, Dario? em campo e já gerar relatório também, né? Mas nós temos uma pessoa para gerar essas ordens de serviço e aí o pessoal operacional preenche e a gente faz o apontamento. Então aí nisso aí a gente consegue controlar o tempo, né? Controlar, né? E fazer um PDCA no final. Se o tempo que a gente estimou é realmente o tempo necessário para aquela atividade. E aí, gente, é por amostragem, né? Eu não Sim. posso ter uma amostra e falar, não, pô, estimei errado, porque a gente tinha, um tempo atrás aqui, uma cultura de falar que o orçamento estava errado. Não, orçou errado. Não, orçou errado. E aí a gente viu que não, né? Depende da habilidade do profissional e do detalhamento em que você põe naquele projeto, você otimiza o tempo. E Sim. aí não é que está orçado errado, é que a gente estimou o tempo certo, mas na hora de executar, ou deixou de detalhar tão bem para a pessoa entender o que era necessário ser feito, ou A pessoa não a, foi pe- treinada devidamente.
ou era a pessoa errada para Sim, aquela atividade. atividade. Era uma habilidade que ela não tinha e precisava desenvolver, ou até mesmo ela não queria desenvolver aquilo e não era o perfil da pessoa para estar ali, entendeu? Sim, sim. Então, por isso que quando a gente imagina, né? A gente fala sempre que uma empresa é feita de pessoas, processos e tecnologia. Hoje, né? Antigamente falava pessoas e processos, mas se você não tiver pessoas, processos e tecnologia em todos né, Englobado em todos os os. âmbitos, você não consegue performar, né? E aí, você não consegue performar, você não entrega um serviço de qualidade para o seu cliente, né? Porque o propósito da DAP Engenharia é com a cadeia de valor, né? Sim, E a cadeia de exatamente. valor do Entregar valor. cliente, né? E a Sim, nossa também. Então a gente procura sempre estabelecer processos, métodos, até na escolha da mão de obra adequada, que hoje tão famosos os skills, né? Os soft skills, os hard skills, para que as pessoas possam aí desenvolver as suas tarefas, né? Elas possam trabalhar naquilo que elas têm qualificação sim. técnica para a realização dos trabalhos. E quando você faz uma coisa que você é treinada e qualificada, você faz ela mais feliz. Sim, Entendeu? Porque você, de uma forma em geral, se você tem um passo a passo ali, você domina aquilo. Ninguém gosta de trabalhar com insegurança. Ninguém sim, gosta. não, ninguém. Ninguém gosta de trabalhar inseguro. Poxa vida, eu falo pra você, você não tem uma habilidade de pedreiro, de construtor. Aí a sua esposa fala, não vamos pagar o pedreiro, não, a gente mesmo constrói no final de semana. Aí você passa o sábado, domingo lá pra fazer uma muretinha, sai tudo torta, fora do prumo, E você perdeu sábado e domingo, né? perdeu o sábado, domingo, perdeu o material que vai É, jogar tudo fora. é verdade. Então, É, esse é um exemplo muito bom que você deu, Dario. o pessoal tem uma cultura, né, de às vezes falar, não, eu faço eu mesmo, né? Tem até um pegue e faça, uma loja aqui em Campinas, pegue e faça você mesmo, né? Aí o cara assiste um vídeo no YouTube, Ó o jabá, hein? então. Ó o jabá. Aí ele vai, compra e tal, compra as ferramentas e tal, vai lá e faz e o trabalho não fica de qualidade, né? E aí, bicho, Não adianta, não adianta. é uma coisa assim, Porque tudo passa pelas pessoas, né, Dario? sim, sim, Tudo passa pelas pessoas. Voltando ao Senai, né? Quando eu dava aula no Senai, o coordenador falando: o Senai é você. Você é o Senai, né? Então aqui eu sou a DAP, o Dario é a DAP, sim, o sim. Carlos é a DAP, então passa por nós. E nós, para fazer bem feito tudo, a gente tem que estar feliz, realizado e querer sempre melhorar, né? O ser humano ele tem que para o ser humano funcionar, ele tem que estar feliz, realizado e sempre querendo dar o seu melhor. E aí com o capital humano nessa condição, aí você treina ele, você qualifica e aí ele entrega aquilo que nós chamamos de o melhor, né? Entrega É. o melhor. O meu avô, ele falava muito que o ser humano ele foi feito para produzir. Ele foi feito para produzir. E a pessoa, quando ela tá feliz, ela produz muito mais e com mais qualidade. Sim, sim, eu E para concordo, ela Dario. estar feliz, não é só a motivação. Eu acredito, né? Tem que ter uma inteligência emocional, é claro. Tem que estar motivado, é claro. Mas a pessoa tem que fazer o que gosta. Sim, E ela ter habilidade para fazer aquilo bem. Não mais ou menos. O mais ou menos não encaixa para nós aqui. sim, O sim. mais ou menos não encaixa. A gente não quer fazer uma coisa mais ou menos para o nosso cliente e é o nosso cliente que paga nossas contas. Ele que traz a receita para aqui para dentro da DAP. Então, nada mais justo você na sua casa, eu na minha casa. Com certeza eu queria comprar uma coisa que trouxesse né, uma satisfação, uma alegria para ali, para minha família. O serviço que nós oferecemos é da mesma forma. Se Sim, nós pensarmos que nós temos que entregar valor para o nosso cliente, aí a gente faz uma engenharia reversa para entregar esse valor. Nós temos que ter pessoas, processos e tecnologia muito bem fomentados, é, né? Pessoas motivadas, felizes com habilidades, né, que elas desempenharam para desenvolver aquilo, processos que funcionem e seja, não tenha ponta solta, ou não é? E sim. tecnologia para ajudar a gente cada vez mais gastar o nosso tempo com o que realmente faz sentido, né?
Eu vejo o investimento do Grupo DAP Engenharia, Dario Pereira. Estou vendo aqui, né, sempre com a Paula, que é uma profissional de alto gabarito aí, implementando os métodos e processos na nossa cadeia de valor, porque o nosso trabalho tem um valor agregado a ele, e vejo também a preocupação da DAP em capacitar os profissionais que aqui trabalham, dando treinamentos, o próprio Dario Pereira dando os treinamentos ali, treinamentos externos. Então eu vejo isso. E a tecnologia é isso que a gente está vendo hoje, né? A gente está sempre procurando atrás de novas tecnologias para que o nosso trabalho seja entregue dentro de uma cadeia de valor para o nosso cliente. Então, pessoas, métodos e tecnologia. Então, Sim, a DAP está no caminho certo, né, Dario? sim. Acredito que sim, Está né? no caminho certo. Beleza, Marcelo. Foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast. Prazer imenso trabalhar com você também. Obrigado, Dario. E Peço aí até desculpa aos nossos ouvintes, né, que é a primeira vez, né? Tô até tremendo aqui, é, mas vai ter mais, a gente vai falar de muita coisa aqui. É um ótimo profissional aí da parte de projetos. Nós vamos trazer mais conteúdos para vocês. Teve experiências que eu troquei com vocês aqui que até talvez vou ser criticado no meu time porque não devia passar para vocês, mas eu acho que assim, o sol brilha para todos, tá? O sol brilha para todos e Deus é um só para todos. Então ele vai me ajudar, vai te ajudar, vai ajudar o concorrente, vai ajudar o meu parceiro, vai ajudar o meu cliente, vai ajudar todos de uma forma igual. Só vai depender da pessoa, o que ela, né, o que ela fizer, o que ela testar mais sim, e assim por diante, né? Eu acho que a concorrência é sadia, eu passo informações para vocês. Tem mais 2 canais no YouTube, tem o da NGAC, tem da Segredos, que a gente passa muito conteúdo. Aqui é um livro aberto, né? sim, E sim. a gente procura trazer outros exemplos para cá, desenvolver. E vai ser assim, gente, tá? A gente vai sempre propagar conteúdo aqui. Nós temos aí, não se esqueçam no canal, se você não está inscrito, já faça a sua inscrição agora. Faça a sua inscrição aí, ative o sininho de notificações e já deixe seu like aí, porque tem conteúdo a semana toda. Na terça tem a terça técnica com conteúdos aí de alto valor para você, para performar na sua carreira profissional, para aprender, tá? Aí na quarta tem o DAPcast. Na quinta nós apresentamos um case do grupo DAP em campo, a equipe técnica, né? É claro que nós nesse case nós não mostramos exatamente o que está fazendo por algumas regras que nós respeitamos dos nossos clientes, tá? Então nós apresentamos o case ali de uma forma né, em respeito aos nossos clientes e mostrando para vocês o que foi executado, tá bom? Então, foi um prazer imenso. Tá, prazer todo meu, Dario. Eu agradeço a todos aqui. E a DAP faz aquilo que eu deixo aqui para finalizar um texto bíblico de Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas, acho que é Eclesiastes capítulo 11. Depois de muitos os dias o acharás. Então a DAP ela está disseminando o conhecimento e lançando esse pão sobre as águas aqui. E eu tenho certeza que você vai prosperar muito, a sua empresa vai crescer muito e você vai se orgulhar dessa que você chama a sua filha, né? Sim, com certeza. Nós vamos, nós vamos. Tá bom, Dario? Muito obrigado mesmo, viu? Ó, tamo junto. Tchau, pessoal. Até a Tchau. próxima. Pessoal, obrigado.